João Pedro da Costa Nunes, tenho 16 anos e sou estudante. Meu nome é Daniel Dapper, tenho 30 anos, sou empresário. Eu moro com minha mãe, Angélica. Ela é muito apegada a mim, assim, normalmente. Sou o único filho homem, sou do meio, tenho 4 irmãs também. Então, na verdade, mora eu e o Rufus, né? Que é o meu cachorro, que pra mim é como se fosse uma pessoa também. Eu gosto de sair com os amigos, de jogar videogame. Desde que eu tive o meu primeiro videogame, eu já fui muito fanático, assim, viciado. Eu sempre jogava muito. Eu gosto de jogar futebol, gosto de correr, me sinto bem ao final da prática esportiva, assim, nado. Tenho uma bike que eu tô sempre pedalando. Eu tenho rinite. Eu tenho sinusite. Respirar é uma função tão vital que qualquer dificuldade nas vias aéreas provoca grande desconforto. Mesmo sintomas leves, como secreção e obstrução nasal, espirros, tosse e dor de cabeça, podem afetar a respiração e interferir em atividades simples e importantes, como o sono e a alimentação. A rinite e a sinusite são doenças que afetam as mucosas nasais. O tratamento adequado pode evitar as complicações e o mal-estar causados por elas. Nós nascemos para respirar pelo nariz e tem motivos pelos quais a gente tem que respirar pelo nariz. Ele nos protege através de mecanismos que ele coleta determinadas partículas para não chegarem até o pulmão. Ele consegue fazer esse sistema de manutenção de temperatura e umidade relativa do ar. E esses fatores são muito importantes para uma troca gasosa adequada em nível pulmonar. Se nós respirarmos pela boca, nós não vamos estar preparando esse ar como ele deve ser preparado. Então não é incomum o paciente que diz, olha, eu só respiro pela boca, eu estou com a garganta seca. É um paciente que muitas vezes tem mais manifestações de tosse, de irritação na garganta. Eu acordo por volta das 8 horas, 8h30, trabalho no horário comercial até 6 da tarde, tenho uma pequena metalúrgica. E após isso, aí eu cuido um pouco do meu lazer, que daí está envolvido atividade física, natação, correr, pedalar, procuro ter hábitos saudáveis. Me conta como é que são tuas crises de sinusite. Normalmente começa por rinite, assim. Começa a ter alguma dificuldade para respirar, alérgica, começa a ter alguma coriza, assim. E aí, a partir daí que eu começo o cuidado. E quando começa a virar em sinusite, que eu sinto que eu tô com dificuldade já para olhar para a claridade, que eu sinto dor na testa, assim, na bochecha, e também andando no carro, começo a sentir que dá uma dorzinha de cabeça quando o carro trepida. Nesse momento eu já tenho que ficar atento também que pode estar vindo uma crise de asma também junto. E tem isso com que frequência? Ah, mas no inverno, cara. No verão, raramente. No verão, raramente eu tenho algum tipo de situação assim que acontece. Só se tem alguma, no meio do verão, troca a temperatura muito forte. Isso é um componente mais comum do que a gente chama de rinite vasomotora, né? Que é mais a sensibilidade do frio, especialmente com mudança brusca. Aí começa a correr o nariz, pode começar a ter crises de espirro. As principais causas de congestão nasal são decorrentes de inflamações não infecciosas. Então, por exemplo, poluição, ela irrita, cai na mucosa, irrita essa mucosa e acaba inflamando, que é uma congestão. Na alergia, então, tem pacientes que reagem de uma forma exagerada a determinados produtos, né, alérgenos, e essa reação exagerada leva a uma congestão nasal também. E aí também tem as causas infecciosas, que é o resfriado, a gripe e as infecções bactérias, que também levam a uma inflamação e a congestão dessa mucosa. Eu moro aqui desde que eu nasci, daí o meu grupo de amigos é os mesmos, assim, desde quando eu me conheço por gente. Normalmente a gente vai na rua, fica conversando no quiosque,
Ou a gente vai jogar videogame aqui em casa, daí isso eu ligo pra eles e combino acho que pra eles. João Pedro, eu queria que tu me falasse um pouquinho desde quando que tu tem rinite alérgica, que tu lembre. Que me recordo assim é bem desde pequeno, assim, foi feito o diagnóstico com 5 anos, assim, mais ou menos. Não que eu me lembre, né? Mas que minha avó me falou foi 5 anos, assim. Geralmente a rinite alérgica não é uma doença grave, né? Mas muitas vezes os sintomas, eles perturbam o sono, né? Dificultam às vezes a alimentação, né? Em função da obstrução nasal. Quais eram os sintomas que mais te incomodavam naquela época? Tu consegue lembrar disso? Era o entupimento nasal mesmo, coriza, coceiras nos olhos, no nariz e os espirros assim, frequentes. Assim. E hoje tu ainda apresenta alguma coisa dessas, algum desses sintomas? A coriza, sim, o principal. O sintoma é a coriza e o entupimento nasal, a obstrução. E tu consegue identificar, né? Por exemplo, muitas pessoas ficam piores, né, das crises de rinite alérgica quando se expõem, por exemplo, numa festa onde tem alguém fumando, ou logo após a limpeza de casa, ou com uma infecção respiratória. Tu consegue identificar os fatores que pioram tua rinite? Assim que eu saiba, assim, é a poeira, o pólen de algumas plantas que nem primavera, a crise aumenta. A rinite, por definição, é a inflamação do nariz. Ela pode ser infecciosa, uma rinite infecciosa é gripe, resfriado, pode ser bacteriana, ou, o que normalmente quando o pessoal fala rinite, está se referindo à rinite não infecciosa, que é a mais comum, é a alérgica. A rinite alérgica é quando cai um pólen no nariz e aquela pessoa reage de uma forma exagerada a esse pólen, levando a uma inflamação do nariz e dá aqueles sintomas bem típicos de congestão nasal, espirros, prurido, coceira no nariz e coriza. Mas a rinite também pode ser não alérgica, é só irritativa. Por exemplo, você mexe com um produto químico e começa a irritar o nariz, não é uma alergia, é uma irritação. A poluição também dá rinite irritativa. Então tudo isso aí entra no grupo das rinites, que na verdade acabam levando a uma congestão nasal. O que tu pensa em fazer para o vestibular? Estou terminando o ensino médio agora no final do ano já, me formo dia 21. E eu já fiz um teste vocacional para saber o que eu ia fazer para a faculdade, né? Eu já tinha em mente o que eu queria. E no teste vocacional deu bem o que eu queria mesmo. Eu quero fazer jogos digitais, sim. Angélica, eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que foi o diagnóstico da rinite alérgica. Geralmente um diagnóstico clínico, né? A partir dos sintomas que a pessoa apresenta. Mas além da rinite, ele tinha outras alergias também. Como é que foi isso? Desde que ele nasceu, ele apresentou algumas alergias atópicas, né? Então, a dermatite atópica surgiu bem recém-nascido, mas a gente não sabia o que era. Ele teve a dermatite da fralda e a gente não sabia o que era, às vezes confunde um pouco com assadura, né? Então, até ter esse diagnóstico foi um pouco demorado. Mas o diagnóstico mesmo da dermatite e da rinite foi quando ele completou 5 anos, que devido a exposição desses sintomas, né, no pediatra, então ele deu esse diagnóstico como definitivo e a gente começou a tratar preventivamente isso. Tomamos algumas providências em casa, trocamos o carpete por piso, tiramos a maioria das cortinas, bichos de pelúcia que tinha no quarto, a gente foi fazendo essas precauções. Rinite alérgica é uma alergia muito frequente, principalmente aqui no Brasil. Grande parte dos brasileiros apresentam rinite alérgica, ela é mais frequente ainda nas crianças. Ela é apresentada em forma de espirros, um atrás do outro, que a gente chama de espirros em salva, obstrução nasal. Essa obstrução nasal deixa o indivíduo dormir muito mal e no dia seguinte tem uma má qualidade de vida. A melhor maneira de tratar as rinites, especialmente rinite alérgica, é a prevenção. Para isso, evite o acúmulo de poeira e ácaros em casa, retirando tapetes, carpetes, cortinas grossas. Os pisos lisos são mais fáceis de limpar e não abrigam ácaros. Tapetes finos e pequenos, que podem ser lavados, são mais práticos e menos prejudiciais. Cortinas leves, que podem ser lavadas, são as ideais. Além disso, passe sempre um pano úmido sobre os móveis e o chão. Evite o uso de vassouras e espanadores, que levantam a poeira no ar sem removê-la. Por fim, cabe lembrar: deixe os ambientes sempre abertos e arejados, para que os raios solares entrem. João
Pedro, eu queria que tu me falasse um pouquinho dos cuidados dentro do teu quarto, para evitar as crises de rinite alérgica, assim, o que tu cuida? Assim, não tem aquela questão de muitos objetos, assim, pequenos no meu quarto para não acumular poeira, assim. Porque eu sempre vou botar no meu quarto, ali, no lugar que eu mais fico, e daí o contato tem que ser mínimo, quase. Questão de cortina também, para não acumular o pó, as coisas, tapetes também, tapetes né? não possuo. A sinusite é a inflamação dos seios, que é essa parte oca da cabeça. Mas dificilmente você tem uma sinusite sem ter uma rinite. Então o termo rinocinusite já engloba tudo, rinite e sinusite. O que seria uma sinusite? Como eu disse, né, a gente produz 2 litros por dia de secreção no nariz, é bastante. Mas em algumas situações essa secreção começa a ficar retida aqui. Ou porque a drenagem é muito estreita, ou pegou um resfriado, uma inflamação no nariz que obstrui essa drenagem. Aí é muito típico no consultório o paciente falar, poxa, eu comecei com um resfriadinho, 2 dias depois comecei com dor de cabeça, quer dizer, aquela secreção começou a ficar retida e ela infecta com bactérias que nós temos no nariz. E começa aquela secreção amarelada. Então ele evoluiu, esse paciente evoluiu para uma rinocinusite bacteriana. E às vezes, em alguns desses casos, precisa até acabar tomando antibiótico. Na maioria não tem necessidade, acaba resolvendo sem antibiótico. Os seios paranasais são cavidades cheias de ar encontradas em nosso rosto junto ao nariz. Eles são revestidos por uma mucosa com glândulas produtoras de muco e coberta por cílios que conduzem o material retido para as narinas. Quando a mucosa inflama, a drenagem torna-se mais difícil e as cavidades entopem. Essa secreção que não consegue ser drenada pode infectar, causando a sinusite. Me conta um pouquinho da história do Daniel, então, de esses problemas respiratórios que ele teve. Foi desde criança isso? Praticamente. Acho que ele nasceu com isso. Com 1 mês, 2, ele teve uma gripe. E aí eu levei... Pra mim era gripe, né? Achava que era gripe, narizinho, correndo. E aí um pediatra na época comentou que ele estava com umas crises respiratórias. Ele teve crises respiratórias por um bronquiolite, primeira vez, depois amidalite. Aí começaram aquelas ites, sinusite. A gente tem que ter essa compreensão, né? Tratamento da asma, da rinite, da sinusite, e até hoje em dia a gente está falando mais em rinocinusite, né? Isso é um contínuo, não é uma coisa tão separada, né? Então, para tratar a asma, cada vez fica mais claro de que tem que tratar a rinite, que é por onde começa a entrar o ar, né? Começa a entrar os alérgenos, o pó, os vírus, que aí vão acabar desencadeando as crises de rinite e as crises de asma, que são nessa árvore respiratória. As sinusites agudas, que são as mais frequentes, o paciente normalmente refere cefaleia, dor de cabeça, principalmente nessa região frontal, na região periorbitária. Então ele refere dor de cabeça por aqui. O paciente fala, baixo a cabeça, piora a minha dor de cabeça. Isso também é típico de sinusite. Fotofobia, o que é fotofobia? Sai no sol e piora a dor também. E também o que é típico de sinusite, o paciente acordar com dor de cabeça. Então o paciente fala, poxa, acordei já com dor de cabeça. Isso se diferencia, por exemplo, da enxaqueca ou da cefaleia tensional, que normalmente aparece durante o dia. A sinusite não, já começa com dor de cabeça, porque a posição horizontal, ela piora a sinusite. Eu uso diariamente uns 2 remédios no nariz, aerosóis nasais, um para limpeza e um outro para prevenção mesmo. Com a piora da qualidade do ar que respiramos, quadros como o de rinite alérgica têm aumentado nos últimos anos. Evite ambientes muito poluídos, o contato com substâncias que causem alergia e cuide a higiene doméstica para diminuir as crises. Tem dificuldade para respirar pelo nariz? Eu tenho rinite. Dá aquela coceira no nariz, aquela ardência ali? Pó, muito perfume, me ataca rinite. Aí eu já saio espirrando
Em casa a gente deixa a casa bem ventilada, né? Abre a janela assim. De falar para manter a casa sempre limpa, o máximo possível aí. Não, eu não sei o que é sinusite. Tenho sinusite. Comigo aparece mais no inverno. A sinusite que eu tenho me causa obstrução nasal. Muita dor de cabeça quando se ataca, né? E muito mal-estar. Mal-estar assim terrível. Eu perguntaria para ele se a rinite tem cura. Eu perguntaria se é de fundo alérgico ou não. As rinossinusites, elas interferem muito na qualidade de vida da pessoa. A rinocinusite crônica é a principal causa de fadiga crônica. A pessoa fica com cansaço. E muitas vezes a pessoa não associa as coisas. Mas como ela tem aquela infecção crônica dentro do nariz, isso vai minando e vai estar sempre cansado. Então isso interfere muito na qualidade de vida e é por isso que nós temos que fazer o diagnóstico e tratar, porque esses casos têm um prognóstico, uma cura grande se for tratado. O que consiste, o que hoje tu está usando de medicamentos para controlar a tua rinite? Eu uso diariamente os 2 remédios no nariz, aerosóis nasais, um para limpeza e um outro para prevenção mesmo. Um à base de cloreto de sódio e outro de corticoides. E essas medicações tu utiliza o ano inteiro? Sim. Tá. Geralmente, para que essas medicações funcionem muito bem, é importante ter alguns cuidados, né? Para aplicar a medicação dentro do nariz, o nariz tem que estar bem limpo, né? É importante que não se aplique a medicação direto no septo nasal, que é essa parte do meio do nariz. Então, tem que ter alguns cuidados para a gente aproveitar a medicação e realmente o remédio fazer efeito. Como é que tu viu a evolução do tratamento dele? Para nós foi um alívio, né? Porque aquela parte da congestão nasal sempre, né? Dificuldade para dormir, isso atrapalhava muito e causava uma angústia na família toda, né? Então pra gente foi um alívio quando começou a dar o resultado. O exame físico bem feito vai ajudar a ver como está o paciente, se essa rinite está mais adiantada ou menos adiantada. O que geralmente é feito, primeira coisa sempre é tirar a causa da rinite, que como a gente já falou, principalmente é o ácaro. Os medicamentos, quando existe uma inflamação, geralmente ela existe, são os anti-inflamatórios corticoides locais. Eles não é corticoide generalizado, mas um corticoide local que tem ação só no local. Isso deve ser conforme o indivíduo e conforme a idade, então deve ser uma prescrição médica. Além disso, esses antialérgicos são antihistamínicos, eles devem ser usados de acordo com a idade, de acordo com a faixa etária, além da faixa etária, de acordo com a potencialidade que tem aquele indivíduo de desenvolver algumas outras alergias. Me fala um pouquinho do que tu gosta de fazer de esportes. Eu jogo futsal normalmente, eu jogo 3 vezes por semana. Tenho educação física na quinta, jogo também quinta e sexta. E me diz uma coisa, tu sente que a atividade física melhora ou piora a questão da tua rinite alérgica? A rinite em si eu não vejo diferença, assim. Mas a questão de asma, assim, que nem o futsal tem que correr muito, assim. Daí eu sinto um cansaço maior que os outros, que eu vejo as outras pessoas jogando. Eu sinto que o meu cansaço acontece mais rápido que os outros, assim. A retirada de ácaro, o próprio indivíduo pode fazer na sua casa. Primeiro, deve forrar o travesseiro e o colchão. Deve ser forrados porque os tecidos habituais, eles contêm uma trama onde fica o ácaro no meio. E esses tecidos apropriados que não contêm trama, não tem como ficar o ácaro. Então, a primeira coisa é forrar o colchão e forrar o travesseiro. Depois fazer higiene nasal. Que aí fazendo a higiene nasal, vai retirar o ácaro e evitar alguma coisa que esteja acumulando ácaro, bichos de pelúcia ou então livros estocados que podem acumular ácaro. Tenha muito cuidado com o uso de descongestionantes nasais. Esses medicamentos provocam alívio rápido da congestão nasal, mas na maioria das vezes o nariz volta a entupir de forma ainda mais intensa, num efeito chamado de rebote. Para aliviar essa obstrução, as pessoas acabam usando mais descongestionantes e passam a fazer uso crônico dessa medicação. Prefira utilizar solução nasal salina,
que não tem contraindicações. Mas ele é parceirão, velho. O Rufus é quase como uma pessoa, cara. Esse cachorro aqui, ele só não fala, meu. O resto ele faz quase tudo. Quando você tem essas crises, especialmente a crise de sinusite, o que você faz para melhorar? Eu procuro ter um paracetamol próximo, assim, ou no carro, ou no bolso, porque pode dar febre às vezes. Às vezes me dá febre também. Eu sinto uma oscilação na temperatura. Uma febre indica que não é um processo alérgico e nem somente de choque de temperatura, né? Choque térmico. Indica que existe um processo infeccioso. Ele pode ser ou por vírus, na grande maioria das vezes vai ser um processo por vírus, ou por bactéria. E aí entra o papel do médico aí também, porque se for um processo bacteriano, aí a coisa pode se arrastar mais, a pessoa fica pior ainda, né? Fica com dor, em geral é uma dor mais localizada, demora mais tempo em geral depois de um resfriado, e aí pode necessitar de antibiótico. É que, pelo que você fala, talvez valesse a pena fazer um tratamento preventivo no inverno. Então, no sul do país o inverno é muito forte, existe uma aglutinação de pessoas, então é mais fácil de ter vírus. Então, nessa época, às vezes usar um remédio específico, corticoide tópico nasal, isso melhora muito, né, a qualidade de vida da pessoa. O tratamento da sinusites é aquilo que eu já comentei um pouco aqui. O principal é restabelecer a fisiologia nasal. Então, é hidratação, é lavar bastante o nariz, procurar evitar ar seco, procurar evitar poluição. Isso já para todos os casos. Quando a gente tem suspeita que tem bactéria, ou seja, aquela secreção está amarelada, a cefaleia está intensa, depois de 5 dias o quadro não melhora, começa a piorar, você pode introduzir antibiótico. Mas essa é a minoria dos casos. O uso dos descongestionantes nasais tópicos, ou seja, aqueles remédios que a gente pinga no nariz e abre muito o nariz, com vasoconstritor, a princípio a gente não gosta muito. Porque ele tem vários efeitos colaterais. Apesar de ser tópico e ser pingado no nariz, ele aumenta a pressão cardíaca, aumenta a frequência cardíaca e ele, principalmente, ele leva o paciente a ficar viciado, entre aspas, nessa medicação. Existe sinusite seca? Existe sim. É raro, mas em alguns pacientes a secreção fica espessa, fica seca e parece que fica muitas crostas dentro do nariz. Está muito associado com doenças autoimunes, as sinusites secas. Rinite é contagiosa? A rinite infecciosa é contagiosa. Contudo, a rinite alérgica, que é a mais comum que as pessoas se referem, ela não passa de pessoa para pessoa. Rinite causa sinusite? A rinite pode causar sinusite, porque ela atrapalha a drenagem dos seios e com isso a gente fica com o catarro preso e leva a sinusite. Sinusite causa dor de cabeça? A sinusite pode causar dor de cabeça, porque a secreção fica presa aqui, ela faz uma pressão e dá dor de cabeça na pessoa. Fumar causa sinusite? O tabagismo é uma das principais causas de sinusite, porque o cigarro ele altera a mucosa nasal, a gente perde aqueles pelos que limpam o nariz e com isso aumenta a chance de ter infecção. Henrique, uma questão importante sobre a rinite e a sinusite, ou rinocinusite, que é um termo utilizado mais recentemente, é que é um processo autolimitado. É importante que as pessoas saibam disso, né? Desencadeado muitas vezes por processos virais, alérgicos ou mesmo bacterianos, e que geralmente eles se resolvem sozinhos, né? A gente costuma utilizar medicações para aliviar os sintomas, né? Mas nem sempre é preciso utilizar antibióticos cronicamente para as pessoas que têm esse tipo de problema. O tratamento para sinusite mais importante talvez seja a prevenção, né? As pessoas entenderem que quem tem mais sensibilidade à sinusite, a sintomas nasais, a rinite alérgica, ficar espirrando, coçando muito o nariz, devem procurar um médico para fazer um acompanhamento, um diagnóstico e talvez fazer um tratamento mais prolongado, né? Que vai melhorar muito a qualidade de vida da pessoa e também pode reduzir o número de
usos de antibióticos, né? Esses medicamentos ainda não estão disponíveis pelo SUS para tratamento preventivo de rinite, mas nas farmácias populares eles têm um custo mais baixo. Então, as pessoas que realmente têm um acompanhamento e que têm indicação, seja pela gravidade das crises ou pela frequência das crises de rinite alérgica, o médico recomenda, né, esse tratamento preventivo, e as pessoas podem ter acesso com um pouco mais de facilidade nas farmácias. Ser saudável, assim, pra mim, é estar de bem consigo mesmo. Autoestima alta, lá em cima, no caso. Tá bem, assim. Tá bem com a sociedade. Ser saudável, pra mim, é ter algumas regras básicas, como acordar cedo, ter uma atividade física, ter uma boa leitura, estar perto dos amigos e ter sempre um sorriso no rosto para que as coisas boas continuem vindo, né? Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/sersaudáveltv.